que a Mattel, Guerras Secretas e a Marvel têm a ver? Eu vou contar pra você aqui alguns detalhes sobre uma das sagas mais importantes e interessantes dos quadrinhos e que vai ser base para o grande encerramento dessa saga do multiverso. Pra gente começar, é importante entender que existem duas sagas de Guerras Secretas nos quadrinhos. A primeira é de 1984 e a segunda, um reboot, em 2015. Primeiro vamos falar sobre a Mattel, que vende a Barbie, queria ganhar mais dinheiro. E aí eles encomendaram da Marvel uma história que pudesse vender brinquedos. Isso porque a DC estava fazendo muito sucesso com os brinquedos que vinham junto com as histórias em quadrinhos, as HQs da época. Só que a Mattel disse o seguinte: a gente só topa fazer isso só se vocês fizerem algo que seja muito relevante. Então a Mattel encomendou algo que tivesse um crossover, que reunisse os heróis. Daí surge Guerras Secretas. Inclusive o nome Guerras Secretas foi a partir de uma pesquisa que a Mattel fez, porque entendia que a palavra secreto e a palavra guerra era algo que chamava a atenção das crianças. Guerras Secretas foi um sucesso nos quadrinhos e também nos brinquedos, vendeu muito brinquedo. Depois dessa curiosidade, vamos contar um pouquinho o que são as famosas Guerras Secretas e por que elas são importantes para a Marvel. Primeiro, é tão importante Guerras Secretas porque esse negócio de juntar herói, hoje que a gente está acostumado por conta dos Vingadores e depois outros filmes que foram copiando essa ideia, não é novidade pra gente, mas lá atrás, lá em 1984, foi muita novidade. Guerras Secretas foi a primeira vez que a Marvel reuniu seus heróis em um crossover. Obrigado, Mattel. Muito obrigado. As Guerras Secretas começam quando os heróis acordam em uma nave, num lugar totalmente desconhecido. Nessa nave tem alguns grupos de heróis. Tem os Vingadores, o Capitão América, a Capitã Marvel, o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro, que é o James Rhodes, o Thor, a Vespa, a Mulher Hulk também tá ali entre os Vingadores. Também estão presentes os X-Men nessa nave. O Professor X, o Noturno, a Tempestade, o Ciclope, o Colosso, o Wolverine, a Vampira e o Magneto. Pois é, a ideia é que essa nave fossem de heróis. E é claro que a presença do Magneto gera uma série de discussões entre os X-Men e até os Vingadores, porque o Magneto, né, não é herói, é um vilão. Além disso, também tem o Quarteto Fantástico, com o Reed Richards, o Coisa e o John Storm. Nesse caso, a Sue Storm não fazia parte do Quarteto Fantástico nesta saga. Fora as equipes, tinha o Homem-Aranha e o Hulk, que até então eles eram independentes nas histórias em quadrinhos. Aí eles descobrem que existe uma outra nave com vilões. Lá na nave dos vilões tinha um monte deles daquela época principalmente. Então a gente estava falando do Galactus, do Doutor Destino, o Doutor Octopus, o Lagarto, o Homem Absorvente. Cara, tem uma parada engraçada, são os nomes dos vilões, dos heróis, né, na Marvel. O Kang, o Homem Molecular, o Encantor e a Gangue da Demolição. Também, assim como os heróis, eles foram parar misteriosamente ali naquele espaço. De repente, em frente a esses dois grupos, uma galáxia explode e forma-se assim um novo mundo. Esse planeta é conhecido como o Mundo das Batalhas. E eis então que uma voz surge no meio deste nada e as duas naves começam a ouvir: "Eu venho do além. Elimine os seus inimigos e tudo o que desejarem será de vocês." Pronto. Vilões e heróis foram enviados para o mundo de batalhas para guerrearem entre si e quem vencer teria todos os seus desejos realizados. A briga está feita. Agora, ambos precisam descobrir como vão fazer para ou vencer essa batalha ou sair deste lugar que ninguém sabe onde que é. Os vilões estão focados em realizar os seus grandes desejos, então começam até a brigar entre si para saber quem é que vai vencer essa batalha. Já os heróis começam a discutir como é que vão fazer para fugir deste lugar. E é claro que a presença do Magneto gera diversas discussões até que eles realmente se juntam para vencer estas batalhas que vão acontecer. A entidade que estava por trás de tudo isso aí era o Beyonder, um ser interdimensional poderosíssimo. Ele era obcecado em observar os habitantes da Terra e colocar os heróis e os vilões em conflito para ver como é que eles se saíam, qual era o comportamento deles. Inclusive, a motivação do Beyonder aqui é algo que não é tão interessante assim. Como o objetivo era vender brinquedo e a grande atração era reunir os heróis, pouco importa. O importante era ver herói batalhando com herói, vilão batalhando com vilão e todo mundo querendo se juntar ali para ver quem é que vence essas guerras secretas. Bom, muita coisa acontece nessas batalhas, né? Acontece tudo que tem direito aí nas histórias em quadrinhos. Até que finalmente o Reed Richards consegue encontrar uma forma de teletransportar todo mundo de volta
pro planeta. Tem uma parada muito interessante que essa saga deixou, que foram consequências depois que a saga terminou. Por exemplo, o Coisa, lá no mundo das batalhas, ele podia voltar à sua forma normal. E aí ele quis ficar por lá, porque lá ele tinha condições de permanecer como ele era. Outra mudança também que foi bem importante depois de Guerras Secretas foi pro Homem-Aranha. Isso porque foi lá no mundo das batalhas que ele encontrou o uniforme preto. E todo mundo sabe que o uniforme preto dele é, na verdade, o simbionte, o Venom. É em Guerras Secretas que a gente tem a primeira aparição do Venom nas histórias em quadrinhos. Agora tem uma curiosidade interessante quando Guerra Secreta chegou aqui no Brasil. O timing das histórias não estava igual a dos Estados Unidos. Alguns eventos não iam fazer sentido. Então a Abril, que foi a editora responsável por adaptar e trazer essas histórias aqui para o Brasil, fez alguns cortes e algumas adaptações, inclusive mudando o final da história para que fizesse sentido para quem lesse as histórias aqui no Brasil. Só depois, mais para frente, é que eles relançaram com a história completa, integralmente, como foi lá nos Estados Unidos. Com esse sucesso de Guerras Secretas, a Marvel encomendou Guerras Secretas 2. Só que ela foi muito mal recebida, foi muito ruim. E alguns consideram, inclusive, esta saga como uma das piores da Marvel. Olha só que loucura, né? Depois do sucesso de uma, vem o fracasso da outra. Aí chegamos em janeiro de 2015, quando a Marvel anuncia um reboot do seu universo. E para acontecer esse reboot, Guerras Secretas. Ou melhor, uma nova versão de Guerras Secretas. E se foca no multiverso. Para a gente falar de Guerras Secretas em 2015, é bem importante a gente entender o conceito das incursões. Essa palavra, inclusive, já apareceu no MCU, no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Na cena pós-créditos, a gente tem a Claire encontrando o Doutor Estranho, dizendo para ele que o que ele fez está causando as incursões no multiverso. E ela precisa dele para poder resolver esse problema agora. As incursões nada mais é do que quando uma terra se choca com outra terra. Esses dois universos se chocam e eles se destroem, porque não tem como, né? Quando os dois se chocam, os dois universos se destroem. Tem uma das histórias dos Illuminati que duas terras estão para se chocar e eles precisam decidir qual destas terras será salva, se a deles ou a outra, porque não tem como as duas se salvarem, a ter que lutar. E aí acontece muito disso, as terras começam a se juntar umas nas outras e explodem, e o multiverso começa a acabar. Eis que sobram apenas a Terra 616, que é a Terra dos eventos da Marvel, e também é a Terra do MCU nesse caso, né? E a Terra Ultimate, onde vive o Miles Morales. Até que o Quarteto Fantástico, eles constroem uma arca e abriga dentro dessa arca alguns heróis. E esses heróis são salvos quando esses dois planetas, né, essas duas terras se chocam. Quando as duas terras se chocam, eles são meio que teletransportados ou são enviados para um outro lugar, que é conhecido como o mundo bélico. E esse mundo bélico é insano, porque quem comanda este mundo bélico é nada mais, nada menos que Doutor Destino. O que acontece nesse mundo bélico? Ele é formado pela junção de diversos multiversos. Mas a parada mais insana dessas guerras secretas é que lá ela é governada pelo Doutor Destino e existe uma polícia desse lugar. É formada por uma tropa de Thor. Thor. Diversos Thor de diversas realidades diferentes formam essa batalha. E o xerife do mundo bélico é o Stephen Strange. Cara, é muita loucura, de verdade. Essa é a grande ameaça, né? O Doutor Destino é quem comanda, é ele quem dá as regras, é ele quem dita tudo o que acontece ali no mundo bélico. E é claro que os heróis vão precisar encontrar uma forma de se salvar. No final das Guerras Secretas de 2015, tudo é resolvido, só que não existe um novo multiverso. Existe apenas uma única Terra, que no caso da Marvel, o reboot foi juntar todos os universos que eram mais interessantes para eles, aqueles que faziam mais sentido, e transformar numa única coisa. É desta forma que o Miles Morales passa a conviver junto com o Peter Parker da Terra 616. Como é que tudo isso se conecta com o MCU? Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu acredito que a Marvel vai fazer um reboot também depois de Guerras Secretas. Alguns acham que é um soft reboot, outros que é um reboot total, que vai acabar tudo e começa tudo de novo. Eu aposto nessa segunda opção, um reboot total. Mas só o
tempo nos dirá. E aí, o que você achou das Guerras Secretas? Acha que tem potencial para ser uma saga massa no MCU? Deixa o seu comentário. E se inscreva aqui no canal porque a gente vai continuar acompanhando as Guerras Secretas, tudo que vai acontecer para culminar neste grande evento final aí dos Vingadores, né, no finalzinho da saga do multiverso. E se você tiver mais um tempinho, eu convido você para assistir mais um vídeo aqui, ó, em que eu falo sobre o Quarteto Fantástico. Várias coisas legais foram ditas na Comic Con San Diego e vale a pena assistir esse vídeo. E se você também se interessar, eu tenho um vídeo que eu falo sobre o anúncio do Robert Downey Jr. como Victor Von Doom, Doutor Destino. O que você acha disso? Assiste aqui também e interaja com a gente. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.